partir de agora, deixa eu só esperar piscar vermelhinho para a gente começar a gravação. Pronto. A partir de agora está gravando, viu, gente? Então, hoje a gente vai iniciar o módulo de coagulograma, tá? Nesse módulo, a gente vai ver hoje a parte dos processos fisiológicos, né? De hemostasia, de coagulação. E também vou falar um pouquinho de exames que são requisitados para avaliar essas funções de proteínas, de plaquetas. A partir das próximas semanas, a professora Mônica ela vai dar as coagulopatias. Se eu não me engano, são 2 ou 3 encontros. Eu acho que é 2. E levando em consideração que próxima segunda é feriado, então eu estou estimando que a prova de vocês seja na última semana de proclamação da República. Aí eu estimo que a prova de vocês deva ser na última semana de novembro. Mas isso é um achismo meu. Mandei mensagem aqui para ela perguntando se a prova, quando é que vai ser, quantos assuntos faltam e se vai ser no horário da oferta, que é à noite, né? Depois que ela me disser tudo isso, eu passo para os líderes, tá bom? Para repassar, para vocês saberem direitinho. Então, se for 2 encontros, esse mês só tem 4 semanas, vai ser na última semana, né? Data estimada é dia 29. Aí eu só peço para vocês que, como é a última prova, né? Não faltem a essa última prova, porque tiveram alunos que faltaram à primeira unidade. Então, se vocês faltarem, vão fazer prova de tudo. Então, falte na última prova. E vocês se ajudam e ajudam os coleguinhas que faltaram a primeira, que aí eles fazem a prova só da primeira. Não, mulher? Façam aí uma campanha para ninguém faltar. Nós temos um universo de aproximadamente 87 alunos, se não tiver mais, né, porque foi chegando. Acho que a gente já deve estar batendo uns 90, né? Então, outra coisa, quando for fazer essa prova, eu já comecei com a profa Mônica, né? Nós tivemos uma realidade, assim, paralela no auditório, não vou comentar, mas ali estava muito assim, amigo, né? Então, a gente está querendo dividir vocês, pelo menos em 4 salas. Vamos ver ainda a logística para espalhar vocês melhor, tá bom? Então, dito isso, bora para a aula. Então, vamos lá. Então, hoje a gente está iniciando o módulo 3. O módulo 3 é bem pequenininho, tá? O módulo de coagulograma. Ele é menor do que os outros 2. Uma vez que a parte de hemácias foi grande, eu acho que a parte de leucemias também um pouquinho grande. Essa parte plaquetária não é tão grande, porém tem algumas peculiaridades que merece a atenção de vocês, tá bom? Estou só olhando aqui, contando rapidinho, acho que deve ter uns 20 alunos, dá para ficar nessa sala, até 30, né? Tá. Então, antes de mais nada, o que seria o processo de hemostasia? É um processo que mantém o sangue fluido dentro do leito capilar. Então, entra em ação fatores trombolíticos, que quebram o coágulo, tá? E fatores anticoagulantes. Então, se a gente tiver uma dificuldade no processo de coagulação, teremos as chamadas hemorragias. E se tivermos uma coagulação excessiva, teremos as tromboses, tá? Então, esses processos de coagulopatia, a professora Mônica vai trabalhar nas aulas seguintes. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Existem fatores genéticos, mas existem fatores endógenos do indivíduo. Quem são eles? Fatores vasculares, lesão de vaso ou qualidade de vaso pode alterar esse processo, número de plaqueta e também proteínas ligadas à superfície plaquetária, fatores coagulantes e anticoagulantes endógenos, tá bom? Vou já falar quem são. Fatores fibrinolíticos e a pressão e velocidade do fluxo sanguíneo no local, tá? Compressão no local. Tudo isso influencia no processo de coagulação. Então, quando a gente fala de hemostasia, ele basicamente é o bom funcionamento das plaquetas, fatores de coagulação e vasos sanguíneos que trabalham em conjunto para manter essa fluidez e reparar a lesão de vaso, tá bom? A gente sabe que, por exemplo, infecções, por exemplo, por estafilococcus ou streptococcus, existem proteínas que são chamadas de coagulases, né, que promovem a formação de trombos disseminados, também podem influenciar nesse processo de coagulação também. Então, problemas em qualquer ponto desse balanço pode provocar, como eu disse, ou uma coagulação excessiva, que é chamada de trombose, ou uma hemostasia inadequada, que é chamada de sangramento, que pode ser interno ou externo, né? Externo, lembrando, a gente consegue visualizar por mucosas,
internos quando a gente tem ruptura de vasos, por exemplo, um hemitórax ou então uma ascite relacionada a extravasamento sanguíneo, tá? Então, o uso desses testes de coagulação, ele tem por objetivo procurar a causa desse problema, tá? Vocês, enquanto médicos, qualquer processo cirúrgico, vocês são obrigados a pedir o coagulograma do paciente. Não só médicos, dentistas também precisam entender ou pedir esse coagulograma para que não tenha um processo de intercorrência. De repente, você está extraindo o dente, que eu não sei chamar o nome técnico, tá? Eu falo extrair, não sei se é nem certo. Você está removendo o dente do paciente, então ele demora a coagular, ou ele faz um sangramento excessivo. Da mesma forma, cirurgias de pequeno ou grande porte também, vocês têm que requisitar esse coagulograma. E lembrando, o coagulograma é um exame adicional do hemograma, tá bom? Então, no hemograma, a gente só vê contagem de plaquetas. Então, essas proteínas de coagulação é um exame adicional ou um exame complementar, tá certo? Bom, então, quando a gente estuda o processo hemostático, ele é dividido em duas fases principais, ou duas partes. Nós temos a hemostasia primária, que o nome diz, o processo inicial ou fisiológico que inicia com a lesão ou ruptura desse tecido, tá? Quando esse tecido ele é rompido, vocês conseguem ver meu mouse, né? Quando ele é rompido, bom dia, ele vai expor esse tecido aqui subendotelial, e esse tecido vai ter uma série de proteínas, como, por exemplo, o fator de von Willebrand, tá? Que é o VWF. Além disso, esse tecido lesado, ele vai liberar prostaglandina, tromboxanos, ADP, que são fatores que vão atrair plaquetas para esse local. Vai se formar o primeiro plug plaquetário, como a gente observa aqui. Essa plaquetinha, por exemplo, vai secretar ADP, que vai chamar mais plaqueta para o local da lesão, e vai formar esse processo de agregamento ou plug plaquetário. Se o fluxo sanguíneo for restabelecido, essas plaquetas vão ser lavadas e vai continuar sangrando. Então, é preciso que a fibrina seja formada. Então, o processo natural da formação da fibrina é chamado de hemostasia secundária. E nós temos vias para esse processo. A via intrínseca e a via extrínseca de coagulação, que eu vou já falar para vocês, tá? Então, lembrando que a primária só depende do vaso, das proteínas ligadas ao vaso e das plaquetas. Lembrando que quando o vaso é lesado, essa prostaglandina, ela faz um processo de vasoconstricção. Para quê? Para remover ou reduzir o fluxo de sangue no local, porque senão iria sangrar mais. Então, a gente reduz o fluxo, espera as plaquetinhas se ligarem, forma o coágulozinho de fibrina. Depois disso, depois de 2 ou 3 dias, quando o epitélio for restabelecido, entra em ação fatores fibrinolíticos. Mas até lá, nós temos esse processo primário. Por isso que quando a gente coleta sangue, eu sempre falo para os alunos, olha, não passe o algodão com álcool, porque o álcool é um desagregante plaquetário. Então, você remove esse processo inicial, sangra mais, tá bom? Quando você passa álcool no local da lesão. Ou então, quando corta o dedinho, você arrasta. Então, você está levando esse plugin plaquetário inicial, tá bom? Profa, quanto tempo é isso? Segundos. De 30 segundos até 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, já formou o coágulozinho estável, tá? É o normal. Então, esse processo de adesão de plaquetas, deixa eu só ver se eu estou com áudio, estou. Está relacionado à ligação dessa plaqueta às superfícies não plaquetárias, tá? Ele é o primeiro evento detectável após a injúria do vaso, e esse processo de aderência plaquetária está ligado ao colágeno da região subendotelial ligado ao fator de von Willebrand. O fator da plaquetinha é o GPIA, é uma proteína plaquetária que se liga ao fator de von Willebrand, tá? Ele se liga, forma um plug e chama mais plaquetas para o local da lesão. Lembrando que isso aqui não é mediante cálcio. O cálcio ele é importante para a coagulação, para a via extrínseca, tá? E o cálcio ele é cofator para as enzimas. Não sei se vocês lembram do complemento do professor Laurindo. Então, tem a via da lectina, né? A via clássica, né? Então, a gente lembra que os fatores eram quebrados em A e B, porque o A, se eu não me engano, era a enzima ativa. Da mesma forma, ocorre na coagulação. Ocorre em cascata, onde esses fatores vão sendo quebrados e seguindo de substrato para a quebra de fatores em sequência. E essa quebra é mediada
mediante cálcio. Então, por isso que o anticoagulante que a gente utiliza, a função dele é retirar o cálcio plasmático e inibir o processo de coagulação, tá bom? Então, pacientes que têm dificuldade com cálcio, alteração de paratormônio, talvez também possa influenciar no processo de coagulação em si. Então, vamos só lembrar aqui. Aqui nós temos a hemostasia primária, onde o tecido endotelial é lesado, né? De repente, pelo processo de coagulação. O colágeno é exposto junto com os fatores de von Willebrand, que são esses pontinhos aqui. As plaquetinhas se ligam, vão liberar prostaglandinas, tromboxanos, ADP. A prostaglandina promove o processo de vasoconstricção, ADP e tromboxanos chamam plaquetas para o local da lesão, tá? Formando assim o plug plaquetário ou coágulo instável, tá? Se o fluxo for restabelecido, ele vai todo mundo embora. Por isso que a gente precisa do processo secundário, tá? Então, em resumo, a hemostasia secundária, basicamente, ela vai converter fibrinogênio em fibrina, que vai se depositar em cima do plug plaquetário e formar o nosso coágulo estável. Então, ele atua no processo da formação do coágulo e também no processo de vasoconstricção. Temos uma série de fatores, do fator 1 até o fator 12, tá bom? Temos 3 vias, a via intrínseca, extrínseca e comum, que eu vou já mencionar, e o cálcio é um importante fator porque ele é cofator para todas as enzimas que trabalham nesse processo. É importante dizer também que esses fatores de coagulação são produzidos todos eles no fígado. Então, pacientes que têm hepatopatia ou lesão hepática, isso vai repercutir no sangramento excessivo ou no alargamento do tempo de coagulação, porque tem uma redução da formação desses fatores, tá? Também é importante dizer que esses fatores são produzidos, induzidos por vitamina K, tá? Essa vitamina K, ela é produzida parcialmente por bactérias no nosso intestino. Então, se nós tivermos qualquer desordem da flora intestinal, isso pode repercutir também numa dificuldade do processo de coagulação. Por exemplo, o paciente com doença de Crohn, né, uma doença autoimune, inflamatória, que também pode alterar a flora intestinal, também altera a captação de vitamina K. Então, quando a gente pensa no paciente, não pensa só na parte de hemato, não. Tem que ver ele todinho, porque às vezes um processo metabólico pode influenciar no processo de coagulação, tá? Então, dito isso, aqui em cima nós temos o processo final da primária, né, a formação do plug plaquetário. Então, eu preciso que a fibrina seja depositada aqui em cima dessas plaquetinhas. Uma da característica, né, da fibrina, quando depositada, ela retrai, ou seja, ela junta as células que estão passando aqui pertinho, neutrófilos, hemácias, também podem compor esse coágulo, não só de plaquetas. E nesse processo de retração, todo o líquido que estaria aqui entre as células é jogado para fora para que elas fiquem realmente bem juntinhas, tá? Quando esse epitélio aqui é restabelecido, entram em ação fatores fibrinolíticos e vão quebrar esse coágulo de fibrina e essas células voltam novamente para a circulação. É importante dizer também que esses fatores de coagulação estão aqui no plasma, estão circulando. Então, quando tem lesão de vaso e as plaquetas estão ligadas, esses fatores começam a se depositar em cima das plaquetas e é daí que começa o processo da formação da fibrina, tá bom? Essa figura eu adoro, acho que a prof. Helena deve ter mostrado para vocês, não? De coagulação. Ó, nós temos 3 vias principais: via intrínseca, via extrínseca e via comum. Essas 2 vias aqui são desencadeadas por lesão do endotélio. Então, colágeno exposto, prostaglandina, tromboxanos, ADP, que são liberados pelas próprias plaquetinhas, ativam, de certa forma, o início da cascata de coagulação, tá? A via extrínseca está ligada à liberação de fatores teciduais através do trauma, e a via intrínseca está relacionada à exposição do colágeno. Assim que o colágeno foi exposto, o fator de von Willebrand entrou em contato com o plasma, começa a ligar a cascata de coagulação. Profa, como é que eu faço para decorar esse povo aqui todinho? Eu quero que basicamente vocês lembrem que a via intrínseca, o primeiro fator que quebra é o 12, e a via extrínseca, o primeiro fator que quebra é o 7. Disso aí você já está meio caminho andado, de lembrar como é a cascata. A via comum, nós temos 2 fatores, na verdade 3, mas eu gosto de 2 principais, que é o fator 10
tá? O fator 10 vai quebrar o fator 5, e é justamente o 5A é um dos mais importantes, que vai converter protrombina em trombina. Essa trombina tem ação enzimática, porque ela vai converter fibrinogênio em fibrina. Então, essa trombina tem ação enzimática, tá? E é justamente essa fibrina que vai se depositar em cima das plaquetinhas e formar o coágulo estável que a gente conhece. Então, existem coagulopatias, por exemplo, as hemofilias, onde a gente tem distúrbio do fator 8 ou do fator 9, né, que alteram a cascata de coagulação, geralmente pela via intrínseca. Tá bom? Até aqui tudo bem, people? Essa figura, gosto dela também, a gente divide ela aqui no meio, faz uma linhazinha aqui, ó. Então, aqui à direita de vocês é a esquerda. À esquerda de vocês, nós temos a hemostasia primária e à direita de vocês a secundária, tá bom? Então, na primária, o que entra em ação? A exposição do colágeno, né? Isso vai provocar vasoconstricção através da liberação de prostaglandinas. As plaquetinhas vão se aderir mediante o fator de von Willebrand, vão liberar grânulos plaquetários, que eu chamo de ADP, e tromboxanos, que é o TXA. Vai chamar mais plaquetinha para o local da lesão e formar o plug plaquetário, tá? Essa trombastenina é uma proteína que tem em cima da plaqueta que promove a retração. Mas lembra até aqui. Depois que eu formei o plug plaquetário, os fatores secundários começam a ser ligados ou engatilhados. Então, lesão do endotélio ativa o fator 12 e liberação de fator tecidual. Então, lembrei endotélio igual a colágeno, tá? E liberação de fator tecidual, fator 7. Esses vão quebrar o fator 10, que vai clivar o fator 5, que vai converter protrombina em trombina, e é justamente a trombina que vai converter o fibrinogênio em fibrina. Então, plaquetas mais fibrina, coágulo estável. Bom, lembre que essa hemostasia secundária, para que aconteça, precisa de cálcio. A primária não precisa de cálcio. Tá bom? Bom, uma vez que a coágulo está estável, passou 2, 3 dias e o epitélio foi reestabelecido, entre em ação fatores fibrinolíticos, que nós temos o plasminogênio, também chamado de plasmina, né, que são endógenos, ou a alfa-1 antitripsina também funciona dessa forma, vai quebrar esse coágulo e vai liberar fibrina, plaqueta e as células novamente para a circulação, tá bom? Profa, quanto tempo demora essa confusão aqui toda? 1 minuto no máximo, 30 segundos, 1 minuto, começa o processo de coagulação. Tá bom? Entretanto, pacientes que usam válvulas cardíacas, né? Ou às vezes implantes. Então, às vezes, por incompatibilidade, pode ser que tenha um processo de coagulação intravascular. Tá bom? As sepses por estafilococcus e streptococcus geralmente promovem CIVD, né? Que é a coagulação intravascular disseminada, relacionada justamente à ativação dessa via secundária de coagulação, tá bom? Como a gente falou muito das plaquetas, vamos lembrar quem são elas, tá? Essas plaquetas são fragmentos celulares e elas vêm de uma célula precursora que é chamada de megacariócito. Cada megacariócitozinho tem, em média, 2 a 3 mil plaquetas. E o fator estimulante para a sua produção é a trombopoetina, liberada pelas células renais. Tá? A plaqueta ela tem a vida média de 10 dias. E elas são renovadas ou retiradas da circulação através de macrófagos presentes no baço, que a gente chama de sistema fagocitário. Então, em sangue periférico, nós nunca vamos ver um megacariócito. Vamos ver plaquetas. Quando a gente precisa de plaqueta, às vezes esse processo de segmentação ele é acelerado e a gente pode ver plaquetas gigantes de sangue periférico. Então lembra que cada megacariócito vai produzir 3 mil plaquetas. Se eu estou precisando, esse processo é rápido. Então, em vez de produzir 3 mil de tamanho normal, vou produzir 1.000 grande, tá? Então, quando a gente precisa, esse processo, ele, como eu falei, é mais rápido e as plaquetas ficam gigantes. Daí, nós temos algumas situações. Nós temos a trombocitopenia, que as causas são diversas, desde perda sanguínea, desde de processos leucêmicos, como vocês viram,
fatores de coagulação, ou fatores estimulantes quando são reduzidos. A trombocitose, que é aumento de plaqueta, pode ser secundária à remoção do baço, a um processo carencial grave, tá? Tudo isso aumenta a plaqueta também. Bom, no hemograma, a gente pode ver algumas situações diferentes, como as macroplaquetas, que eu havia mencionado, né? Quando a gente tem uma redução importante de plaqueta, a megacariostopoese pode ficar acelerada e a gente pode ter plaquetas gigantes. A dificuldade é, os contadores de célula, eles contam uma plaqueta gigante como linfócito. Então, sempre que o paciente tiver macroplaqueta no hemograma associado a uma linfocitose, o laboratório tem que ter certeza que aquilo ali é realmente linfócito e não plaqueta, tá bom? Porque às vezes ele conta com plaqueta. A gente tem que ficar de olho nisso. Tem outra situação que é chamada de satelitismo plaquetário, que é quando temos alguma desordem autoimune, tá? Onde vai produzir uma pseudotrombocitopenia, vai ter a produção de autoanticorpos da classe de IgG. Esses autoanticorpos vão se ligar a neutrófilos e, por questão de atração de carga, as plaquetinhas se ligam aos neutrófilos. Então, quando a gente olha na lâmina, você vai ter um neutrófilo com as plaquetinhas circulando. É bonitinho. Só que lá no laudo vai dizer presença de satelitismo plaquetário. Tá bom? Aí lembra, desordem autoimune, por uma hiperprodução de IgG, que está ligando essas plaquetas aos neutrófilos. Vou já mostrar a foto. Grumo de plaqueta é importante quando vem no laudo, porque esse grumo pode estar relacionado a processo de coagulação intravaso. Que situação, prof? Eu tenho grumos ou coagulação intravaso, por exemplo, sepse, infecção por Staphylococcus aureus, né? Promove coagulação intravascular disseminada. Então, a gente tem que ficar já ligadinho o que pode acontecer. Então, tudo isso aqui a gente pode ver no hemograma, pode vir lá no laudo, tá bom? Para vocês entenderem o que quer dizer cada coisinha dessa. Então, aqui na foto, se estiver indo rápido, vocês falem, viu? Para eu vá devagar. Disseminada, que eu chamo de CIVD. A profa Mônica vai dessa aula ainda para vocês. Viu? Tem umas que são induzidas, mas tem umas endógenas, que são genéticas. Ela vai falar de anticoagulantes. Bem interessante essa parte. Bom, aqui na fotinha tem uma foto da medula óssea com o megacariócito repleto de plaquetas, né? Nós temos aproximadamente 2 a 3 mil plaquetinhas. Então, lembrando, a gente não vê isso aqui em sangue periférico. Nas duas situações de trombocitopenia e trombocitose, ó. Na trombocitopenia, você está vendo aqui uma plaqueta, aqui no sangue periférico, hemácias e neutrófilo segmentado. E na trombocitose, por exemplo, numa anemia ferropriva, notem que as hemácias estão hipocrômicas, né, e bem heterogêneas. Tudo isso aqui roxinho fora é plaqueta. Notem que tem plaqueta pequena, tem plaqueta grande, tá? Então, geralmente é visto no quadro de carência. O satelicismo plaquetário está relacionado ao aumento de IgG, né? Pode ser por desordem autoimune. Essas plaquetas vão ser atraídas, ligadas a esse neutrófilo, que vai provocar uma pseudotrombocitopenia. Por quê? Quando for contada, como as plaquetas não estão disponíveis, não estão livres, né, para a contagem, pode dar uma trombocitopenia, sendo que, na verdade, o paciente não tem redução de plaqueta. Elas estão presas ou sequestradas, ligadas a esses neutrófilos. Bem aqui, meu povo, é um corpúsculo de Barr, tá? Que é justamente aquele X inativo. A gente consegue ver essas coisinhas aqui, essas projeções da cromatina, olha, coisinhas, né? Essas projeções da cromatina em sangue feminino, tá? Corpúsculo de Barr. Nessa outra foto aqui, nós temos grumo plaquetário, tá? Mostrado, então, provavelmente pode ser por sepse ou por aumento da coagulação intravaso, tem que ser investigado. Linfócito atípico, linfócito normal, neutrófilo segmentado. Nesse campo não está bom porque as hemácias estão empilhadas, tá? Nessa fotinha aqui está melhor. E nós temos também trombos plaquetários, né? Grumos plaquetários, 2 neutrófilos segmentados, hemácias em rolu ou rolex, que são empilhadinhas.
Geralmente, quando a gente lembra, quando elas estão empilhadinhas assim, pode ser por conta de desordem autoimune, às vezes o aumento de IgG faz com que essas hemácias se empilhem. E bem aqui tem um corpúsculo de Barr também, ó, não sei se vocês conseguem ver. Esse período não vai ter prova de lâmina, mas próximo vai. Sabe por que vocês não tiveram prova de lâmina? Porque a gente teve dificuldade, o hemópolis estava fechado com a pandemia, né? Aí eu e a prof. Mônica fazia prova. Então a gente fazia prova de lâmina e caso. Aí, como vocês, a gente está discutindo o caso, mas é diferente quando a gente está com o paciente, a gente preferiu não fazer na pandemia prova prática. Mas tinha. Era confusão, esse menino faltava morrer. Ah, não gosto não, bichinho. Tinha um que se tremia tanto que teve um dia. Val, sim. Isso aqui, sim, são plaquetas aqui e aqui. São grumos plaquetados. Mas sabe o que eu percebi? Que quando não tem prova prática, os alunos não vêm para a minha aula, a prática. Ó, tem prática, no começo os bichinhos começaram a vir, tinha 20, aí depois só tem 10. Era tipo sexta-feira que só tinha 10 alunos aqui. Eu disse assim, cadê o povo, meu povo? O povo tá, né? Diferente. Ó, aqui de novo, ó, a macroplaqueta que eu falei para vocês. É bem grande, quase o tamanho da hemácia, né? Então, essas macroplaquetas aqui, os contadores contam como linfócito. Então, sempre que vocês verem macroplaquetas, observe se não tem uma linfocitose, que às vezes pode ser falsamente contada como linfócito, e sempre na dúvida, se não bater com a clínica do paciente de vocês, solicitem uma nova análise no laboratório, tá bom? Porque pode acontecer. Aqui é mostrando também essa macroplaquetinha aqui, tá bom? Até aqui deu certo, people? Fatores plaquetários, né? Então, lembra que eu falei que a fibrina está lá nadando no plasma? Então, ela tem que se depositar em cima da plaquetinha. Então, ela vai se depositar ligada a esses fatores, que nós temos fator 2, 3, 4, 5 e antiplasmina, tá? Dentre esses, um dos mais importantes é o 3, porque ele serve de fator de ancoragem para o fator 9 e o 13, tá bom? Ele vai se depositar realmente em cima da plaqueta. E esse fator 3, ele nada mais é do que um fosfolipídio da membrana plaquetária. Essa fibrina começa a depositar, coagular e a retrair essas células, tá bom? Depois que passou a coagulação, temos que quebrar esse coágulo. Então, a fibrinólise seria a inibição da formação da fibrina e a sua quebra. Então, nós temos no plasma, naturalmente, esses inibidores de protease. Eles vão inativar rapidamente o processo de coagulação, né, quando não precisa mais. Dentre eles, nós temos a alfa-2 antiprotease, alfa-2 macroglobulina, a antiplasmina e a antitrombina, tá? São fatores endógenos, naturalmente a gente produz. Quando nós temos algum processo, uma coagulopatia, que ocorre a formação de trombos, aí no caso, esses pacientes eles precisam ser anticoagulados. Aí a professora Mônica vai falar da heparina, de todos os anticoagulantes, indicação, tá bom? Por hoje, a gente vai falar de testes diagnósticos. Como é que a gente avalia esse processo de coagulação? Então, lembra que a gente tem duas vias, intrínseca e extrínseca. Então, tem uma série de exames que podem ser requisitados. Eu vou falar de cada um deles. Então, para a gente avaliar a função de vaso e plaqueta, nós temos o tempo de sangria e fragilidade capilar. Vou já mostrar como é que faz. Esses dois aqui dá para fazer em aula prática. Mas eu acho que vocês já fizeram, não já, no ambulatório? Tempo de sangria no dedinho, no lobo da orelha, prova do laço, esquadrilha. Nunca fizeram? Se vocês quiserem ter emoção, a gente pode fazer nas próximas aulas. Né? O coleguinha serve de cobaia para o outro. O teste, né? Então, se furar, tem que furar devagarzinho para o outro não se vingar. Tem o teste de coagulação global, que é o tempo de coagulação de sangue total. Isso aqui é feito no laboratório. E o tempo de tromboplastina parcial. Esse primeiro teste aqui, que eu havia mencionado, que é o de sangria capilar, vocês podem fazer no consultório do paciente de vocês. Então, por isso que eu perguntei se vocês já tinham visto. Temos o teste de fase 3, que é um teste para quantificar a quantidade de fibrina que o paciente produz, porque tem desordem genética, que é chamada de disfibrinogenemia, que geneticamente a pessoa produz menos fibrina que o normal.
tá? E temos o teste de função de plaqueta. Aí nós temos retração de coágulo, contagem de plaqueta que já vem no hemograma e o tempo de sangria, tá bom? Eu vou falar sobre cada um desses testes. O primeiro, que é o tempo de sangria, a gente faz um ferimento com a lanceta, ou no lóbulo da orelha, ou na pontinha do dedo do paciente, e a gente avalia qual o tempo que demora para coagular, tá? Geralmente o valor de referência é de 1 a 3 minutos. Depende do autor, tem autor que diz que até 2 minutos é normal, tem outros que dizem que até 3. Prova do laço. Ele avalia a fragilidade capilar. Esse é um fator endógeno do paciente. Quem tem um vaso frágil é a condição sua, não dá para melhorar, tá? Por exemplo, eu tenho meu vaso frágil. Se eu faço a prova do laço, ou se eu pego uma sacola pesada no braço próximo aos capilares, fica roxo. Quem já tem essa situação, convive com isso. Por que eu tenho que saber? Se eu fizer alguma cirurgia, então, em algumas situações, como a hipóxia de tecido e aumento de pressão do fluxo sanguíneo, faz com que esse meu vaso não consiga manter o sangue dentro do leito capilar. Ele extravasa para o tecido e a gente tem as petecas, por assim dizer, fica roxinho, tá bom? Então, aqui, como é que a gente faz? Vocês medem a pressão arterial do paciente, né? Fazem uma média da sistólica com a diastólica. 12 por 8, né? Dá 200, a média não é 100. Se tomar 120 com 80, né? A média é 100. Então, deixa lá o manguitozinho inflado em 100 e marca 5 minutos. Aí fica lá conversando, né? Então, o braço do paciente vai ficar azul, vai formigar, vai ficar gelado, enfim. Depois disso, você, antes de mais nada, tem que olhar o braço do paciente, porque saber se tem sinal, vermelhinho, né? Você pode fazer de duas formas, ou esquadrilha, 2 por 2 centímetros, e conta quantas petecas tem dentro desses 2 centímetros, ou olha o braço todo do paciente. Vou já mostrar a fotinha, tá bom? Aí tem valores de referência, é um método quali quantitativo, tá? Temos a retração do coágulo, que também essa aqui é de laboratório. Você coloca o sangue do paciente com uma haste de cobre dentro desse sangue, deixa ele lá no banho-maria e avalia depois de um certo período se ele coagulou ou não, depois de 2 horas, tá? A 37 graus. Aqui em Teresina, os laboratórios que eu já vi, ele só fala assim, retração total, parcial ou não retrai. Ele dá uma análise qualitativa. Ele não te dá em quantidade, porque o valor de referência normal é entre 48% a 64% de retração. Aqui é qualitativo, só diz retrai, não retrai ou retrai o parcial. Tá bom? Então, é a característica que eu faço. Também é requisitado, e este é do coagulograma que vocês pedem sempre, é o tempo de protrombina chamado de TP, tá? Então, vou dar um bizu para vocês. TP, lembra de tampa da panela. A tampa não é fora? Então, TP via extrínseca de coagulação, fora extrínseca. Então, ele avalia o sistema extrínseco. Inclui fator 1, 2, 5, que é comum, né? Fator 12 e fator 10. Lembrando que o 5 e o 10 é da via comum. Temos o tempo de coagulação total, que é o tempo que o sangue demora para coagular dentro de um tubinho de ensaio. Aqui é variável, tem autor que diz que é de 2 a 8 minutos, tem autor que diz que é de 2 a 5 minutos, então não é tão padronizado. O TTPA, tempo de tromboplastina parcial ativado, então TTPA via intrínseca de coagulação. Então lembre que tem mais letrinha intrínseco. TTPA intrínseco. Então em relação aos fatores 12, 11, 8, 10 e 5, protrombina e fibrinogênio, tá bom? Na vida real, o que é que vocês pedem como coagulograma enquanto médicos? Só costumam pedir esses 3 aqui, tá? Tempo de protrombina, que é chamado TAP ou TP, que é via extrínseca. Tempo de tromboplastina parcial ativado, que é o TTPA, que é intrínseco. E a contagem de plaquetas. Vocês só pedem isso. Propa, por que eu não peço todos aqueles que você mencionou? Porque, dependendo do laboratório, às vezes não é padronizado. Então, tem interferências de quem procede, do valor de referência de cada laboratório, e às vezes não é o profissional farmacêutico ou biomédico que faz o processo, é um técnico.
Não desqualificando o pessoal técnico, mas às vezes falta uma certa padronização. Então, o valor para diagnóstico cai muito. Então, os médicos só pedem esse porque esse aqui é kit de laboratório. Tem kit comercial, tá? Então, só lembrando que quando o TAP está prolongado, pode ser ou em lesão hepática, ou indica a faixa terapêutica dos anticoagulantes orais, né? Então, pacientes que fazem anticoagulante oral, geralmente pede o TAP para verificar se está dentro do valor de referência. E aqui a gente tem o INR, que eu vou falar para vocês em aulas práticas, quando a professora Mônica falar também. INR é uma razão matemática que eles pegam a razão do kit sobre a população saudável e comparam com o paciente que está sendo testado. Eu volto a falar desse INR nas aulas de caso clínico, tá bom? TTPA, geralmente ele fica prolongado quando o paciente faz uso de heparina, ou tem inibidores de coagulação, ou também tem lesão hepática, né? E a contagem de plaquetas geralmente vai indicar ou um aumento ou uma redução plaquetária, uma trombocitopenia ou uma trombocitose, tá bom? Sobre as técnicas de diagnóstico. A primeira, que é o tempo de sangria, que a gente pode fazer em aula. Por que eles caem em desuso? Porque tudo pode sofrer influência. Por exemplo, a punção muito profunda. Tem gente que tem a mão um pouco mais queratinizada, mais grossa, que chama de área anêmica. E tem gente que tem a mão bem fininha. Então, dependendo se a área é queratinizada ou não, a punção pode ser muito profunda ou superficial. Isso influencia no sangramento, que pode falsear o teste. Uma outra coisa que a gente pode fazer é no lóbulo da orelha, né? Massageia o lóbulo da orelha e fura. E avalia. Como é que é feito? Depois que você fura o paciente, dispara o cronômetro. A cada 30 segundos você toca com um papelzinho, só para secar um lencinho, tá? Não arrasta, só toca. Quando você toca o lenço e não mais sangrar, quer dizer que coagulou. Aí você anota, a cada 30 segundos toca o lenço. Então, valor de referência de 1 a 3 minutos. Tá bom? Então, o que pode influenciar? Punção profunda, compressão da área puncionada, porque tem gente que não se conforma, que furou, mas quer ficar apertando, né? A posição do braço. Se eu tiver um bracinho para cima, sangra menos, né? Pressão positiva. Bracinho para baixo, sangra mais, então o bracinho tem que ficar na altura do coração. E a questão das áreas anêmicas, né? Ou ricamente queratinizada. Então, geralmente, homens têm a mão mais grossa. Então, isso também influencia no teste. Aqui, nessa figura, ele está mostrando a região do antebraço. Tem gente que faz essa região do antebraço. Eu acho mais tenso, dói mais, o dedinho dói menos. Posso? Então, tudo isso influencia no processo. E a versão da aula que eu mandei para vocês tem tudo, porque essa aula tem 40 e poucos slides. Aí eu faço a versão de aula, tem o aula 2012, 2020, 2019. O nome dessa aula aqui é Coagulograma Medicina. Aí eu não sei qual foi que eu mandei. Tem uma outra que é chamada de coagulação de sangue total, que é o método de Lewis, tá? Ele é um método que a gente avalia o tempo para o sangue coagular, quando é retirado do organismo, né? Basicamente, você pega um tubo de ensaio sem anticoagulante, coloca e fica avaliando a cada 1 minuto que você vira, tentando inverter o tubo para ver se o sangue não vem mais pela parede do tubo. O valor de referência é de 3 a 8 minutos. Aqui, por exemplo, já foi dado de 5 a 11. Tem autor que só dá até 5 minutos. Então, é um método ainda não tão padronizado. Dependendo do autor, na hemato, tudo altera. O teste de retração do coágulo, ele avalia a atividade plaquetária, onde a gente vê a porcentagem da retração, porque uma das características que na plaqueta ele tem a plasmina, então ele se liga à fibrina e ela junta essas plaquetinhas ou retrai, tá? Tirando todo o líquido do coágulo, deixando as células bem juntas. Então, como é que é feito esse teste? É colocar num tubo de ensaio o sangue do paciente, mais ou menos 5 ml, colocam a haste, um filetezinho de cobre, serve de suporte. Esse cobre ele vai ativar o processo de coagulação e, ao fim do processo, a gente remove esse coágulo. De certa forma, faz uma regra de 3. Tudo que está aqui é o soro, o que saiu de dentro do coágulo. Então, se 5 ml era 100%, ao final eu tenho 2 ml, quantos por cento retraiu? Aqui em Teresina, como é que é feito? Eles tiram essa hastezinha, se formou coágulo, diz coágulo formado. Se não formou, não.
sem coagulação, e se formou pouquinho, vou dizer que é parcial. É só fazer uma matemáticazinha, né? Então, acho que já deve ter mudado, mas antigamente era assim que era feito. Do laboratório, que vocês costumam pedir e gostam dele porque é padronizado, vem por kit comercial, que é o tempo de protrombina chamado de TP ou TAP, via extrínseca, que é a mesma pessoa. Em que consiste esse teste? Vai fazer medo, né? Quando aparece uma cabeça assim na porta. A gente olha assim, meu Deus. Ó, no fígado, né, ele vai produzir proteínas de coagulação estimuladas pela vitamina K. Essa vitamina K é produzida por bactérias intestinais, mas também pode ser feita reposição ou suplementação, tá? No fígado, ele vai produzir protrombina, que é uma molécula inativa. Para que ela tenha ação, ela precisa ser ativada por cálcio e por tromboplastina, tá? Nesse caso aqui, é colocado o anticoagulante, que no caso é o citrato, que não interfere na coagulação, então eu tiro o cálcio, e eu coloco um excesso de tromboplastina, para verificar se só esse fator está influenciando no processo. Então, como eu tenho isso quantificado, eu sei quanto de trombina ativa que vai ser formada. Só lembrando que a trombina também vai ter a função de enzima. Por quê? É ela que vai converter fibrinogênio em fibrina e é ela que, com as plaquetinhas, que vai formar o coágulo estável, tá? Então, aqui é calculado o INR, que eu vou explicar isso nas aulas práticas para vocês. E o tempo de protrombina é importante para a gente avaliar os pacientes que fazem uso de anticoagulante oral. Bom, um outro teste também padronizado é o tempo de tromboplastina parcial ativada, chamado de TTPA, avalia via intrínseca de coagulação. Ele vai utilizar um kit onde vai se usar cefalina, que é uma lipoproteína presente no cérebro de coelho, tá? Então ela vem liofilizada. Ele é um substituto para fatores plaquetários. Também é colocado tromboplastina em excesso e é quantificado no espectrofotrômetro. Então é algo padronizado, mais utilizado do que outras técnicas. Então, esse tempo parcial ele corresponde ao tempo gasto para ocorrer a coagulação do plasma recalcificado. Esse aqui a gente consegue fazer em prática, aqui, que é a resistência capilar, também chamado de prova do laço. Então, o sangue ele é normalmente retido no leito capilar, então a gente consegue reter esse sangue se a gente tiver, por exemplo, albumina, né? Então a gente consegue represar toda a parte líquida e celular. Então, a permeabilidade desse vaso pode estar alterada em algumas situações, quando nós temos redução da pressão de oxigênio ou a ausência dele, e aumento da pressão sanguínea. Então, às vezes, quando a gente vai fazer cirurgia de grande porte, essas duas situações estão presentes. Então, o paciente ele extravasa o sangue do leito capilar para os tecidos, caracterizando assim as petequias e equimoses que a gente observa. Então, como eu havia mencionado, né, é feito a média da sistólica pela diastólica do paciente, deixa o braço 5 minutinhos lá, e após esse processo, a gente faz esse teste quali quantitativo. Então, onde tem grandes vasos, geralmente é onde ocorre o extravasamento, né? Nessa região aqui do antebraço, do dorsal. Então, a gente vai ter aqui uma cruz, quando a gente tem até 6 ou 8 plaquetinhas, ou petecas, desculpa, pequenas. 2 cruzes de 6 a 10. 3 cruzes, quando a gente tem acima de 6 petecas de tamanho grande ou intermediário. E 4 cruzes, quando você tem acima de 6 petecas grandes, tá? Então, o meu eu classifico de 1 a 2 cruzes. Se eu fizer esse teste em mim, sempre dá positivo. E foi numa aula prática disso aqui, daqui na FACID, que eu fui diagnosticada como hipertensa. Eu lembro que um belo dia eu cheguei e o aluno disse, bora, pode medir aqui. Aí o aluno foi fazer a média da sistólica com a diastólica. Ele, professora, sua pressão está 14 por 10, 16 por 11. A senhora está bem? Eu digo, tô. Aí eu pensei, o menino do quarto período não sabe aferir uma pressão. Aí eu disse assim, não, troca o aluno, né? Aí trocou o aluno, trocou o aparelho várias vezes. Eu digo, eita, será que eu tô mesmo? Aí quando eu saí da aula e fui bem aqui no Hospital São Paulo, eu realmente estava com uma crise hipertensiva. Não sentia nadinha. Aí lá já me internaram, fizeram um monte de exame e hoje em dia eu sou hipertensa. E foi na aula aqui da FACID, nessa aula. Por isso que eu digo, aí, tá vendo como é bom, né? A gente dá aula, servir de cobaia para os alunos.
Um outro teste é a dosagem de fibrinogênio. Nessa dosagem de fibrinogênio, a gente pode fazer por várias técnicas. Pode ser método turbidimétrico, gravimétrico, fotocolorimétrico. O mais fácil é o gravimétrico, onde a gente pega aquele coágulozinho formado, espera ele secar e pesa. E faz uma regra de 3, tá bom? Aqui é para a gente perceber quanto de fibrinogênio é produzido pelo paciente. Lembra que tem aquela situação genética? Desfibrinogenemia. Então, o paciente não produz fibrinogênio corretamente, logo ele sangra mais. Bom, a crítica que é feita aqui é que alguns testes, como o tempo de sangria, tempo de coagulação, prova do laço e retração do coágulo, eles estão sendo ou foram retirados do coagulograma, justamente por se tratar de um teste de baixa sensibilidade a essas variações discretas, né, do coagulograma, embora sejam de fácil execução. O corpo técnico, às vezes, não é treinado corretamente. As pessoas relatam desconforto, né? Ficar com o bracinho lá 5 minutinhos sofrendo hipóxia, então furar o dedo, a gente tem medo de agulha e lanceta. Então, tem algumas coisas que fazem tanto o paciente quanto o médico não gostam desses testes. E com o avanço, né, de contadores celulares, do processo de automatização nos laboratórios, foi se confiado, acreditado mais em testes comerciais do que esses testes feitos por pessoas, né, por técnicos do laboratório. Mas vocês, enquanto médicos, podem fazer isso no postinho de vocês, principalmente o tempo de sangria e a prova do laço, tá bom? Bom, eu vou só mencionar algumas coagulopatias hereditárias que têm um viés genético. A professora Mônica ela vai aprofundar de uma por uma nas aulas seguintes, tá? Então, como o nome diz, são doenças hemorrágicas que resultam da deficiência ou da quantidade ou da qualidade de proteínas plasmáticas ou proteínas de coagulação. E o paciente, é importante a gente tentar rastrear e diagnosticar, porque eles podem fazer sangramento espontâneo ou pós-traumático, e a gravidade é variável, tá? Temos todas essas aqui de viés genético. Nós temos a deficiência do fibrinogênio, que é a deficiência do fator 1. Daí nós temos a afibrinogenemia, ou seja, não produz fibrina, hipofibrinogenia e a desfibrinogenemia. Então, pode ser uma desordem genética ou carência de vitamina K nesse paciente. Temos a deficiência de protrombina, que é a deficiência do fator 2, deficiência dos fatores 5 e 10, que é da via comum, mas também do fator 7, que é da via extrínseca, 11 e 12, que é da via intrínseca. Temos a deficiência sozinho do fator 8, que caracteriza a hemofilia A, que é uma condição ligada ao cromossomo X. Temos a deficiência do fator 9, caracterizando assim a hemofilia B, e geralmente esses pacientes hemofílicos podem fazer sangramento espontâneo, né? Temos a deficiência do fator estabilizador de fibrina, que é o fator 13, presente na superfície plaquetária. E temos a doença de von Willebrand, onde a pessoa naturalmente não tem esses fatores ou reduz esses fatores no tecido subendotelial. Então, mesmo que a gente lesione o vaso, tenha plaqueta, fator de coagulação, as plaquetinhas não têm onde se ligar para formar o plug plaquetário. Esse paciente sangra mais, tá? E só dá para saber isso aqui por teste genético. Às vezes, no laboratório, ele vai dar um TAP e um TTPA alterado, mas não diz o porquê, tá? Então, tem que ser investigado. Não. Às vezes até não diz qual o fator. Diz que está estranho, mas não diz qual que é. Então tem que fazer estudo de não dá para saber. Aí eu vou falar de alguns principais, né? Que você já deve ter visto na genética, no segundo período. Nós temos a hemofilia A, que é um distúrbio do fator 8, está ligado ao cromossomo X. Então, daí o aumento dela nos homens em relação às mulheres, né? Muito mais comum nos homens. A prevalência é de um homem com a patologia a cada 10 mil nascidos normais. Geralmente está relacionado a mutações no gene que codifica esse fator 8, tá? E o paciente pode ter deficiência ou diminuição. As mulheres que são heterozigotas, elas são pessoas normais, não tem diminuição do fator, tá? Para a mulher ser hemofílica, ela tem que ter os 2X com alelo recessivo. Como no homem tem a situação chamada de hemizigose, onde tem apenas um X, o que ele tem vai ser expresso. Então, as hemofilias, o daltonismo é muito mais prevalente em homens em relação às mulheres. A gente lembra lá da genética.
Então, ela segue um processo de divisão ou de segregação mendeliana simples. Aqui nós temos uma mulher portadora, ou seja, normal. Ela tem a chance de ter 1/4 de chance de ter um filho hemofílico e 1/4 de chance de ter uma filha portadora. E 50% de chance de ter filhos normais, né? Lembrando da genética. Se eu tenho um homem hemofílico, como ele vai doar o Y para os meninos, todos os meninos serão normais e todas as filhas serão portadoras, porque ele vai doar apenas o X que ele tem, tá? Então, é só para a gente lembrar como é que acontece esse processo de segregação que vocês viram, acho que a professora ali, né, no segundo período. Foi? Ah, eu pensei que vocês vêm do começo do ano, né? Não, né? Foi comigo. Então, da hemofilia B é semelhante a A, também está ligada ao cromossomo X e à deficiência do fator 9, tá? Temos a doença de Voigt-Lembrand, que apesar de ser rara, é uma condição hereditária autossômica dominante, ou seja, está ligada ao cromossomo 6. É uma doença que resulta no defeito da quantidade e qualidade desse fator de Voigt-Lembrand. E ele é comum em 1% da população de países nórdicos. Aqui no Brasil é raro, tá? Por conta da nossa colonização. Então, Suécia, Suíça, Holanda, 1% da população pode apresentar essa patologia. Temos algumas coagulopatias relacionadas à disfunção da plaqueta. Por exemplo, na disfibrinogenemia, né, o fibrinogênio ele não vai se ligar ao fator 2B da plaquetinha, porque não vai se produzir. Na trombostenia de Glasman, vai ter uma redução do fator 3A, tá? Prof, e o que esse fator 3A precisa? Esse fator 3A é importante para a fibrina se ligar aqui em cima. Lembra que o fator 3, ou fosfolipídio 3, é o mais importante para se ligar à fibrina? Então, na trombostenia de Glasman, a fibrina não consegue se ligar em cima da plaqueta para formar aquela malhazinha para retrair, tá? Tem outra síndrome que é chamada síndrome de Bernard-Soulier. Essa síndrome é quando o paciente tem uma redução ou não produção do fator 1B da plaqueta, que é aquele GP1. É justamente esse fatorzinho aqui, 1B ou GP1, que vai se ligar ao fator de Voigt-Lembrand. Então, a plaquetinha é produzida de forma errada, não consegue formar o grumo plaquetário, o plug plaquetário. E na doença de Voigt-Lembrand, como eu havia mencionado, os pacientes têm uma redução da quantidade e qualidade desses fatores, também reduz a hemostasia primária, tá bom? Então, se eu for pensar bem aqui, ó, primário. Síndrome de Bernard-Soulier e Voigt-Lembrand é primário. Disfibrogenemia e trombastemia de Glasman é secundário. Está relacionado à hemostasia secundária, tá? Então, a primária é Bernard-Soulier e Voigt-Lembrand. E é isso, Xuxa. Próxima semana, quer dizer, daqui a 15 dias, a Prof. Mônica deve dar para vocês as coagulopatias. Deixa eu ver se você me respondeu, porque eu falei com ela. Se ela me disse... Olha, me ligou, inclusive. Ó, ela falou que hoje não tem aula. Faltam 4 aulas, depois será a prova. 4 aulas. Ela vai marcar aula extra. Ela não dá tempo terminar. Eu vou já falar com ela. Só mandar bem aqui, pai. Essa aqui é a só pedindo para ela. Sim, eu acho que alguém aqui falou. Alguém de casa. Eu escutei. Fala, tá me ouvindo? Pera, Pipa, senão escutam os coleguinhas. Diz, coração. Ei, Pro, só quero saber se você vai dar aula de imunematologia e reações transfusionais, que foi falado no início da disciplina. Ah, vou não, tu acredita, mulher? Estão perguntando aqui se eu vou dar o processo de reação transfusional. Boa pergunta, eu estava conversando com a prof. Mônica. Perguntando se eu dava o assunto. A Mônica falou assim, Amara, tu não deu no módulo 1, não? Eu disse, não. Eu pensei que era do último. Ela, minha filha, já passou o tempo. Porque esse